Bora, meu povo, Thiago Menezes aqui, ó, do Zé Cangaço. Bom, gente, hoje a gente vai comentar aqui sobre uma curiosidade sobre o rei e a rainha do cangaço. Então, muita gente pergunta se Lampião era alto, como era, que nas fotos dá pra gente ver mais ou menos como era ele, mas em altura, né, a gente vai saber exatamente qual a altura de Virgulino e de Maria hoje aqui no Odisseia. Então, o Benjamin Abraão, aquele sírio-libanês que fez aquele vídeo documentário fantástico sobre o bando, ele tirou as medidas do rei e a rainha do cangaço e eu vou mostrar para vocês hoje aqui no Odisseia. Então não saia daí não, tô aqui para contar tudo isso para vocês. Tiago Menezes, Odisseia Cangaço, fica ligado. Opa, só rapidinho aqui. Gente, só tô passando aqui para pedir para vocês encarecidamente se inscrever, gente. Tem aqui embaixo o botãozinho vermelho, aí, inscreve. Vá, por favor, vamos se inscrever. Chama a galera toda para se inscrever aqui no canal, que a gente precisa realmente muito disso. É muito importante pro canal, pra gente sobreviver aqui no YouTube. Então, gente, vamos lá. Só passei para dar esse recadinho mesmo aqui, viu? Vamos lá. Thiago Menezes do Ceia Cangaço. Fique ligado, vai começar o vídeo agora. Simbora. Bom, gente, então hoje a gente vai falar sobre as medidas do rei e da rainha do cangaço. E essa curiosidade aqui, que remonta toda essa, desde a época de Lampião mesmo, quem, pô, o Lampião é alto, ele tem 2 metros de altura, como é ele, fala grosso, como é valente. Então, essa medida dele, já havia algumas suposições antes, oficialmente, do Benjamin Abraão tirar as medidas deles mesmo. A gente vai falar sobre isso já já. Mas quando o Lampião passou lá por Capela, ele deixou escrito numa parede uma mensagem para as volantes. Então a gente vai ler aqui um pouquinho sobre isso, só para vocês entenderem o motivo disso daqui. Então vamos lá. Capela, né? Sergipe. Salve eu, capitão Virgulino Ferreira Lampião. Deixo esta para o oficiar que passar em minha perseguição, após tenho gosto que vocês me persigam. Desculpe as letras que sou um bandido como vocês me chamam, pois eu não mereço. Bandido é vocês que andam roubando e deflorando as famílias alheia, porém eu não tenho esse costume. Todos me desculpe, a gente a quem odiar. Aceite licença do meu irmão Ezequiel, vulto, ponto fino, e do meu cunhado Virgínio, vulgo moderno. Então, essa mensagem ela foi escrita na parede de um bar lá em Capela, Sergipe, na primeira passagem do bando por lá por Capela, foi uma passagem bem pacífica até, e a segunda que o pau quebrou, mas enfim, a gente vai contar essa história lá em Capela mesmo, mas essa passagem foi bem tranquila. Então, quando se escreve em pé, normalmente se tem o início da escrita à altura dos olhos. Então, essa escrita na parede, ela ficou a 1,74 m da 1,74 m, 1,75 m do chão. Ou seja, mais a parte final da cabeça, então o Lampião teria em torno de 1,80 m. Então era uma estimativa que se fazia da altura dele. Isso em 1929, quando o bando passou por lá a primeira vez, lá por Capela. E só que o Benjamin Abraão Boto, que foi aquele sírio-libanês que veio para o Brasil e foi secretário do Padre Cícero, a gente tem um programa aqui sobre ele, a gente já falou sobre ele lá na Pedreira, que ele gravou o bando. Então, em 1935 ele começou a saga de cair na caatinga à procura dos cangaceiros para fazer um filme sobre ele, se prevalecendo que Lampião o aceitaria por conta de... Quando o Lampião passou em 1926 lá pelo Juazeiro, ele conheceu o padre Cícero e viu também lá o seu secretário, que era justamente o Benjamin. Então, Benjamin, se prevalecendo disso, ele se lançou na Caatinga para filmar o bando e conseguiu em 1936. Foram duas oportunidades. A primeira vez ele ficou só 5 dias e aí voltou, mas ele perdeu todos os arquivos se estragaram, perdeu tudo, teve que voltar e aí ficou mais tempo, cerca de 5 meses, e aí fez essas imagens fantásticas que ficaram para a história. E a gente tem um programa aqui que fala os detalhes sobre isso. Então, ele tinha um caderno de anotação, o Benjamin,
E inclusive até no vídeo aparece muito ele fazendo essas anotações. Então, esse arquivo do Benjamin, essas anotações da caderneta, aí tem informações fantásticas sobre o cangaço, sobre tudo aquilo que ele viu lá nessa estada dele lá com o bando. Inclusive ele tinha a pretensão de escrever um livro, mas não deu, ele foi morto em 1938, em maio de 1938. Então lá, corre lá no vídeo do Benjamin que a gente conta os detalhes sobre isso. Mas uma das anotações que ele fez, não menos importante que as outras, claro, mas que foi que sanou muitas dúvidas também em relação a essas medidas do reinado do cangaço, fala justamente sobre ele com a trena no meio da caatinga, imagine, ele tirando as medidas de Lampião e de Maria. Então eu estou aqui com o livro do Entre Anjos e Cangaceiros, do Frederico Pernambucano de Melo, e aqui fala justamente sobre essas medidas. Então vamos lá. É, Tão inacreditável quanto a façanha de levar Lampião a desenvolver nada menos que uma performance publicitária em torno do cartaz da cafeaspirina. A cafeaspirina foi o da Bayer, que era no filme aparece isso, era um cartaz que Lampião fazia tipo uma propaganda que estava falando sobre aspirina e ainda simula que está dando aspirina para os cangaceiros, porque a Bayer ela teve também uma importância nesse vídeo documentário porque ela financiou meio bem discretamente, não queria o seu nome envolvido com cangaceiros, né? Mas financiou também essa viagem do Benjamin Abraão. Então no filme também conta isso. Bom, gente, então vamos lá, vamos continuar aqui a leitura. Toda a habilidade do Sírio novamente se vê à prova e passa no teste galhardamente. Examinemos os dados, lembrando não haver indicação mínima de modo como as medidas foram colhidas. Ou seja, uma medida tirada no meio da caatinga, com a trena lá, um negócio meio que improvisado, realmente pode ter umas diferençazinhas aí do real, mas vai ser um valor, são valores em torno desse daqui que ele me deu. Vamos lá, as medidas de Lampião. Peito 98, canela 23, batata da perna 35, comprimento da perna 83, arco 39, altura 1,74 m. Então a medida aqui já consta, né, com uma precisão bem maior, 1,74 m, diferente daquela que alguns livros trazem com base naquele texto que ele escreveu na parede, que ele tinha em torno de 1,80 m. Então aqui ele já tem em torno de 1,74 m. E as medidas de Maria 1,56 m, então era bem baixinha, né? Então vamos lá. 1,74 m, eis finalmente a altura confiável de Lampião. Só para registrar isso. Não parece haver dúvida quanto ao tecido centímetro unidade empregada. Não haveria razão para ser diferente. Realmente. Em plano menos nebuloso, a medição confirma o que nos disse certa vez o coiteiro Manuel Félix. O Manuel Félix era coiteiro aqui de Sergipe, um dos grandes coiteiros dele, de confiança de Lampião, eram os irmãos Félix. E quanto a tecido, o chefe de bando, homem de pouco corpo, vazado, lazarino, falto de carnes, delgado de talhe e de membros, nos seja permitido traduzir a apreciação poética do velho protetor de cangaceiros. A fotografia não dizem outra coisa, realmente. A indicação da altura de Maria não destoa da que sugerem os dois vestidos que deixou para a posteridade. Ao contrário, ambas as peças a confirmam com a precisão possível. O Frederico Pernambucano de Mello ele tem dois vestidos originais de Maria em sua casa. Um é um vestido de batalha, que é aquele vestido do dia a dia, né, da caatinga, e um outro vestido mais elaborado, mais suave,
que era para os domingos, que era para a missa, né? Eles rezavam todos os dias, mas a missa de domingo era uma missa especial, digamos assim, que, né, comprova o catolicismo do sertanejo. Então, então é isso. Essas são as medidas do rei do cangaço, 1,74 m, em torno disso. E Maria, 1,56 m, é bem baixinha e está aí registrado. Então o Benjamin Abraão, ele conseguiu deixar essas medidas registradas para a eternidade, que ele, em sua caderneta, ele anotava tudo que ele via do comportamento dos cangaceiros, toda a conversa que ele tinha com o rei do cangaço ali. Esse documento, essa caderneta dele tem informações assim de valor histórico inestimável. E tá aí esse registro das medidas do reinado do cangaço. Então eu queria deixar isso aqui registrado na Odisseia, essa curiosidade aqui sobre o rei e a rainha do cangaço. Então vamos lá, gente. Tiago Menezes, Odisseia Cangaço, fique ligado.